Bom, pessoal, questão interessante aqui sobre pontos colineares. Vou fazer a leitura e depois comento. Então, quais são os possíveis valores de C para que os pontos, né? Aí você tem o C3, o 2 e C e o 14 menos 3 aqui sejam colineares. Bom, essa questão ela é interessante porque no canal já existem outras questões envolvendo pontos colineares, tá? Mas as outras chegam em expressões ali, em equações do primeiro grau. Essa dá uma mudada, vamos fazer ela aqui. Para quem já viu os outros vídeos, percebeu que um bom jeito de pensar isso é colocar essas coordenadas dos pontos dentro de uma matriz, completar com a coluna 1 e o determinante ser igual a zero. Vamos fazer isso. Veja, um dos pontos aqui tem a abscissa C e a ordenada 3. Então eu faço isso. Embaixo eu coloco a mesma coisa para os outros pontos. No outro ponto a abscissa é 2. E aí a ordenada, né, o y ali, que vale C. E no outro aqui nós temos o 14 para o lugar da abscissa e menos 3 para a ordenada. Então aqui nós completamos com a coluna de 1. E aí eu gero uma matriz de ordem 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Bom, preciso fazer o determinante para lidar com essa condição, né, de alinhamento. Então, para fazer o determinante, uma das maneiras é repetir as duas primeiras colunas. C3, 2C, 14 e menos 3, tá? Faço setas aqui para a direita, pegando 3 elementos. Então, a primeira que eu consigo fazer aqui meio que, né, na diagonal é essa. Multiplico esses elementos. C vezes C, nós temos C ao quadrado vezes 1, que continua sendo C ao quadrado. Depois nós temos aqui uma outra seta. 3 vezes 1, que dá 3, vezes 14. Né? Então, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, que foi 4, 42. E aqui uma última seta para a direita. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, com sinalzinho negativo aqui, ó, menos 6. Setas para a esquerda agora, com o mesmo procedimento, mas o resultado eu vou trocar o sinal, tá bom? Então, aqui nós temos 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, né? E aí eu vou trocar o sinal, vou escrever menos 6. E aqui, ó, C vezes 1, C vezes 3 dá 3C, deveria ser menos 3C. Eu troco o sinal, fica mais 3C. Certo? O foco aqui não é trabalhar, né, muito exaustivamente o determinante. Teoricamente, isso você conhece. Né? Mas estou fazendo bem passo a passo para que você possa se lembrar. 1 vezes C dá C. C vezes 14 dá 14. C, não tem muito o que fazer, a menos trocar o sinal aqui das setas, né? Para a esquerda a gente troca o sinal, tá? Não associe setas para a esquerda com sinal necessariamente negativo. Veja aqui o menos 3C que virou mais 3C, né? Troca o sinal. Pessoal, esses números todos aqui formam o determinante dessa matriz. Quando eu faço isso aqui, ó, venho aqui e digo, olha, esse determinante é zero, eu acabei de alinhar os 3 pontos. Né? Forçosamente os 3 pontos estão alinhados. E aí de que maneira? Da maneira que eu vou determinar valores de C que faça tudo isso dar zero. E aí sim os pontos estão alinhados. Tá bom? Vamos só ajeitar um pouquinho isso daqui. Ó. Primeiro C ao quadrado. Tá? Não tem mais nenhum C ao quadrado. E aí a gente tem aqui, ó, menos 14C mais 3C. Isso resulta em menos 11C. Não tem mais outro C, né? Para a gente juntar. Vamos para os números aqui. Veja que eu tenho um menos 6 aqui e outro menos 6 aqui. Isso dá menos 12. Menos 12 com mais 42, aí fica mais fácil da gente pensar. Dá 30. Isso é igual a zero. Chegamos a uma equação de segundo grau. Né? Por isso que eu disse que essa questão é um pouquinho diferente de algumas outras que tem aqui, que geralmente chegam em equações do primeiro grau. Então, veja que a questão também já fala um pouquinho sobre isso. Quais são os possíveis valores, não qual é o valor, né? Então, você tem aqui como opções mais de um valor, tá certo? Bom, nesse momento, você pode sair testando esses pontos aqui e às vezes ser feliz de encontrar logo eles, né? Ou demorar um pouco, né? Então, o melhor talvez seja delta e Bhaskara para solucionar essa equação do segundo grau.
Você às vezes está acostumado a fazer ela com x, mas nesse caso apareceu c, não há problema algum, tá bom? Vamos passar aqui para uma nova página para resolver ela com calma. C ao quadrado menos 11c mais 30. C ao quadrado menos 11c mais 30 é igual a zero. Pronto. Temos aqui delta igual b ao quadrado menos 4a. Eu nem vou escrever isso porque vai ficar confundindo com c, né? É melhor eu deixar sem escrever essa parte do que confundir o c aqui. Eu já vou substituir direto, tá? Então, quem que é o b dessa equação, pessoal? É o menos 11. Então, menos 11 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quem é o a? É quem acompanha o x ao quadrado, né? Nesse caso é quem acompanha o c ao quadrado. Quem está aqui é o 1, tá? Vezes 1 vezes c. Esse c da fórmula de Bhaskara não é esse c que coincidiu de ser a mesma letra. O c da fórmula lá, do delta, né? É o termo independente. Esse número que aparece sozinho aqui, sem nenhuma incógnita junto dele. Então é o 30. Vamos fazer essa continha, olha para você ver. Menos 11 ao quadrado, então o menos, né, num quadrado fica menos com menos dá mais, então fica positivo. 11 vezes 11 dá 121. Menos 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 30, 120. Olha que beleza isso aqui. O delta deu 121 menos 120, portanto, delta igual a 1. Isso é bom. E aí você sairia calculando aqui x1 e x2, né? Mas nesse caso é c1 e c2. Ele é incógnita para nós. Então, c é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, lembra? Então, menos o nosso b, que é menos 11, menos raiz de delta, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Seria isso. Bom, nós já temos aqui o delta e o a, não precisa de eu colocar aqui, né, de novo. O delta deu 1 e o a a gente já olhou lá em cima que era 1 também. Então, veja, dá para melhorar um pouquinho aqui antes de sair com C1 e C2. Menos com menos dá mais 11. Mais ou menos, raiz de 1, pessoal, é 1. Aí super tranquilo. 2 vezes 1 é 2. Daqui nós saímos, né, para contemplar o mais e o menos. Nós saímos aqui com C1, 11, mais 1 sobre 2. 12 sobre 2, que dá 6. Tá bom? C2, vou contemplar o menos ali. 11 menos 1 sobre 2. 11 menos 1, 10 sobre 2, que dá 5. Possíveis valores de C, então, que zeram essa equação e que se zerar essa equação faz com que o determinante seja zero. E se o determinante for zero, os pontos estão alinhados, tá vendo? É por isso que nós chegamos a esse ponto. Esses valores são 5 ou 6. Temos aqui, ó, 6 ou 5, 5 ou 6, né? Letra C para contemplar. Mas a ideia é entender o procedimento por trás, né? Da condição de alinhamento de 3 pontos. O determinante deve dar zero, tá bom? É isso e até a próxima. Muito obrigado.